que eu aprendi a obedecer a Deus é ser rápido. Obedecer a Deus é não ter medo. E esses dias que nós tivemos em Salvador, na igreja do meu amigo pastor Davi Neiva, foi algo tão surreal que aconteceu, foi algo tão tremendo que Deus fez. E eu gostaria de dizer para você que a mesma unção que invadiu aquele lugar, sobre a vida daquela igreja, sobre a vida daquele pastor, que invade essa igreja nessa noite. Porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Não adianta você querer atrair algo que você não confia, que você não respeita. Quando você confia, quando você respeita, você atrai essa unção. Abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis 1, versículo 3. Tema da mensagem: velocidade e destino. Velocidade e destino. A velocidade média, de acordo com a física, é a distância que um objeto leva para se deslocar. Essa é a velocidade média. A velocidade do vento é algo tão interessante. Ela é determinada pelo tempo que o ar leva para se deslocar a um determinado lugar. Também ajuda a indicar as condições climáticas, sinalizando chuvas e temporais. A velocidade do cruzeiro é aquela que nós vivemos agora com o pastor Rodney, e que eu hoje achei que faltou um pouquinho mais dela, porque eu estou acostumado com um cara que é mais rápido que Ayrton Senna. Então eu senti falta disso hoje. Eu já andei com ele e vi o quanto que ele dirige rápido. Quem sabe disso aqui? O pastor, só Jesus na causa é causa junto. Se tiver atrasado para ir para o aeroporto, convida ele. Ele vai rapidinho. Essa é a velocidade do cruzeiro. Essa velocidade, ela é tão interessante. A gente pode ver ela em navio, em aeronaves, em carros, em outras coisas mais. Que significa manter a velocidade máxima em constante, ou seja, sem alterações. Essa velocidade determina que você pode fazer o percurso em menor tempo. E foi aqui que Deus me chamou a atenção, eu vindo para cá. Essa velocidade, ela determina que você pode fazer o percurso o quê? Em menor tempo. Eu não sei se vocês vão entender, mas de verdade, com amor eu quero dizer isso, sem soberba nenhuma. Se não servir nada do que eu vou falar para você, eu vou dizer que eu vou sair daqui com a minha vitória. Vou te explicar e você vai entender por quê. Porque da mesma forma que eu fui em Salvador e cumpri um propósito, um princípio de honra foi estabelecida por Deus. Eu ouvi um recado de Deus, entendi. Liguei para o pastor Euler, né? E falei: Euler, eu preciso ir aí, eu não estou conseguindo falar com o pastor. E graças a Deus nos conectamos e eu estou aqui. Escute bem, algo que demoraria muitos anos para a gente conquistar ou alcançar, após eu ir em Salvador, nessa velocidade do cruzeiro, não foi na velocidade. A gente poderia ir a pé, poderíamos ir de bicicleta, poderíamos ir de moto, de carro ou de ônibus. Poderíamos sim, mas nós somos uma velocidade rápida de cruzeiro. Qual é? Essa velocidade determina o quanto você quer chegar no lugar do destino mais rápido. Eu fui de avião. Como vim para cá também de avião. Saímos de São Paulo e já estamos aqui agora. Essa é a velocidade do cruzeiro. Você acelera o processo para chegar no lugar do destino. E hoje eu acelerei o processo para chegar no lugar do destino, assim como fiz a Salvador. Por que o senhor quer falar de Salvador? Porque aquilo que eu esperava alcançar, no máximo aí em 1 ano, 2, 3, nós alcançamos 2 semanas, se deu 2 semanas, depois que eu coloquei o pé naquele altar e cumpri um propósito que Deus mandou. Aí eu estava e Deus falou para mim: ei, você vai ir na velocidade do cruzeiro. Preste atenção. Essa velocidade determina que você pode fazer o percurso em menor tempo. Mas tem a velocidade da luz, que é algo tão interessante. A velocidade da luz, ela é algo constante, ou seja, ela não sofre influências. Ela não sofre nenhuma influência de outros elementos, mas ela se mantém a mesma sempre. E disse Deus:
haja luz. E é aqui que Deus começou a mexer comigo e vai mexer com você também. Para quem quer anotar, primeiro ponto, anote aí. Mas eu gostaria que abrisse a Bíblia em Isaías 60, versículo 1, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Primeiro ponto para quem quer anotar: o tempo de desculpa acabaram. O tempo de dar desculpa acabou. O que está faltando é a gente se organizar para chegar no lugar do destino, para chegar no lugar da promessa. Eu não decidi hoje em casa ou no culto vir aqui. Na verdade, Deus já tinha falado para mim que eu teria que vir aqui. Agora, eu poderia determinar um tempo mais longo ou um tempo mais rápido. E o tempo foi tão rápido que eu já estou aqui. Não tinha como eu dar desculpa, porque eu posso vir a pé, vai demorar mais. Eu poderia vir de bicicleta, ia demorar. Eu com certeza ia ficar igual o meu pastor, que está chique demais agora. Meu Deus, pode. O outro irmão ali que anda de bicicleta, poderia vir de moto ou de carro, não importa. Mas a minha escolha para chegar mais rápido foi de avião. Mas a desculpa não dá mais. De alguma forma Deus quer que você chegue no lugar do destino. De alguma forma Deus quer que você chegue no lugar do propósito. Ele está dizendo: levanta-te, resplandece. Chegou a hora de você tomar posicionamento. Chegou a hora de você se acelerar para chegar no lugar da promessa. Deus está dizendo: quem te fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Levanta, sai daqui hoje dizendo: eu sei a promessa que eu tenho, e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Como você vai? De que forma você vai? Eu não sei. Mas eu sei que você pode escolher em qual velocidade você quer chegar. Qual é a velocidade que você quer chegar? E aí a palavra nos diz algo tão interessante. Mateus 5, versículo 14. Eu vou acelerar aqui, estamos falando sobre velocidade. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, edificada sobre o monte. Vós sois a luz do mundo. Nós nascemos para fazer a diferença. Quem crê em nome de Jesus? Nós nascemos para fazer a diferença em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu e você nascemos para fazer a diferença. Segundo ponto que Deus quer falar com você: saia do anonimato. Saia da onde? Aumente a velocidade. Saia do anonimato, aumente a velocidade. Apóstolo, mas se eu aumentar a velocidade, vão me apontar, vão me julgar. Filho, eu tenho uma notícia para te dar. Ei, você fazendo ou não, vão falar. Você aparecendo ou não, vão falar. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Aumenta a velocidade. É dor de cotovelo, é porque não tem capacidade. Mas a palavra diz: os humilhados serão exaltados. E Deus está dizendo: ei, eu te chamei para brilhar, eu te chamei para fazer a diferença. Queira eles ou não, você vai aparecer, porque a minha glória se verá sobre ti. A glória de Deus, o resplandecer dessa glória se verá sobre a tua vida. Mas vou dizer de novo: você escolhe a velocidade. Eu estava preocupado com o que pessoas falam, dizem. Eu passei por essa parte. Passei também, porque a Bíblia diz: quem não tiver pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Quem aqui nunca pecou, levanta a mão. Está certo. Eles vão falar do seu passado, sim. Mas enquanto eles vão falar do seu passado, você vai estar se acelerando para chegar no lugar da promessa. Enquanto eles vão olhar para o seu passado, você vai estar olhando para o alvo. Você vai estar olhando para a promessa. Ei, agora preste atenção no que eu vou te falar. Você tem escolhas para fazer. Aumente a velocidade. Saia do anonimato. Você pode aumentar a velocidade assim, ó, olhando para trás ou olhando para frente.
você escolhe? Qual você escolhe? Você quer ir para frente, mas olhando para um passado. Você quer ir para frente, mas preocupando com que as pessoas vão apontar o dedo do seu passado, sendo que a palavra diz: eis que tudo novo se fez. É hora de levantar, é hora de resplandecer, é hora de ir mais longe. Deus está dizendo para você: apareça, cresça, para que o nome dele seja glorificado. Ah, invejoso, mentiroso, caluniador, fofoqueiro, tem de monte. Mas e aí? Tem gente que fala e não constrói. Tem gente que cala e acelera e constrói. Você pegou? Tem gente que fala o quê? E tem gente que cala, acelera o processo e faz o quê? Constrói. Acelera o processo. Chega no lugar que Deus te chamou. Haja luz. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir ao lugar da promessa. Deixa Ele mostrar para você o que Ele tem. Olhe bem o que Ele está falando para você. Saia do anonimato, aumente a velocidade. Não importa se pessoas vão entender, não vão entender. É a sua vez. É o seu tempo. Dá até para lembrar daquele louvor: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Sai do lugar. E não importa se as pessoas vão entender, não importa se é algo que eu vou conversar com esse homem lindo, com essa mulher linda depois, se as pessoas vão falar que é puxa-saquismo. Não, eu sou apenas um homem que aprendi a ouvir a voz de Deus e não ter medo de obedecer. Para de ter preocupações banais e foca na voz de Deus. Quem está entendendo? Porque você está parando por causa dos fariseus. Você está parando porque alguém não tem capacidade de fazer o que Deus te habilitou para fazer. Glória a Deus que alguém deu um aleluia. Vou dizer de novo: você está parando por causa de alguém que não tem capacidade de fazer aquilo que Deus te capacitou para fazer. Sai desse comodismo. Para de olhar para a irmã, a amiga, a tia, a prima que não entendeu o processo, não entendeu a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Acabou. A maior certeza que vai dar certo é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Recebe que é de graça isso aqui, ó. 1 Pedro 2, 9. Olha o que ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Está anotando aí? Então anota esse outro ponto aqui. Reconheça quem é você e ultrapasse os limites. Quem eu sou? Imagem e semelhança de Deus. Quem eu sou? Quando eu atendo pessoas, eu pergunto: quem é você? Muitos se calam, porque não sabe nem quem é. E quem não sabe quem é, não sabe aonde quer chegar, não sabe o que vai construir, não sabe nem o que está sonhando. E a Bíblia diz assim: mas vós sois geração eleita. Eu não preciso ser escolhido, eu fui escolhido. É forte, só quem pegou, pegou. Eu não preciso ser escolhido, eu fui escolhido. Pare de menosprezar a capacidade, o talento que Deus te deu, a visão que Ele tem te dado. Aumente essa velocidade. Faz acontecer. Sai do lugar do medo, sai do lugar da insegurança. O que passou, passou. AP, eu tive uma sociedade que deu errado. Esquece, irmão. Eu tive um casamento frustrado. Esquece, irmã. Era filhote cruz credo misturado com coisa feia. Acabou, foi. Esquece. A
Eu investi num negócio que deu errado. Tá bom, aquele deu errado porque você não calculou as coisas. Você só quis investir, você não soube olhar e analisar primeiro. E Deus está dizendo para você: ei, reconheça quem é você e ultrapasse limites. Você pode ter perdido na primeira, mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus tem muito mais para entregar para você. Deus tem muito mais para confiar a você. E Ele está dizendo algo a você nessa noite. Eu quero que você se organize, eu quero que você se prepare, eu quero que você volte a sonhar. Pare. Algumas coisas na minha vida, profeticamente, Deus sempre me direcionou para fazer. E quando Ele direciona, eu não tenho medo. Eu não quero que você viva a vida que eu vivo, mas não julgue a minha maneira de viver. Cada um tem a sua fé. Assusta quando eu falo que eu já dei mais de 8 carros. Assusta quando eu falo que eu dei casa, abençoei apartamento. Mas é que a maioria não sabe que um dia eu também, antes de ter, eu morei numa comunidade. A maioria não sabe que eu também queria andar de carro e não podia. E quando fui andar foi um Fusquinha que tinha um furo no assoalho e chovia, filho. São Paulo, época da chuva, entrava mais água dentro do carro do que fora. É o processo. Para chegar no lugar do destino tem um processo. Para chegar lá, pare de reclamar e seja grato. Deus só estava te ensinando para você não ser soberbo quando tiver o carro importado. Deus só estava te ensinando para você não ser soberba quando tiver a casa de mais de 300 metros. Deus só estava te ensinando a ser funcionário para tratar bem os funcionários, de ser empresário. E Deus vai te dar muitos funcionários e você não humilhar. Há um processo. Há sempre um processo. E Ele só está ensinando para que te coloque no lugar da promessa. É o processo. E nesse processo você pode dizer: Deus, eu ainda estou com medo. E Ele está dizendo: você não chegou nem na metade do que eu quero. Então aumenta a velocidade. Porque Ele diz assim agora, Tiago 1, versículo 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra do que? De variações. Quantos acreditam que você está pronto? Vou perguntar de novo: quantos acreditam que estão prontos? Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Diga comigo: me colocar no lugar da promessa é com Deus, permanecer lá é comigo. Eu já disse outrora aqui, seu problema não é oração, não é jejum, é preparação. O problema dessa igreja não é falta de palavra, porque pensa no homem que prega e eu amo e eu admiro. O problema da igreja do apóstolo não é falta de profeta, porque pensa no profeta que fala e Deus cumpre. Algumas igrejas, cada uma das nossas igrejas, nós somos o corpo de Cristo. O problema não é mais palavra, o problema não é oração, o problema não é jejum. O problema é acreditar e se preparar, porque Ele vai te conduzir ao lugar que Ele te prometeu. E aí você está perguntando: Deus, por que eu não chego? Porque a velocidade está pequena, está pouca. E se eu acelerar o processo, você vai perder. Se eu acelerar o processo, a tua estrutura não aguenta. Por isso que Ele está dando tempo para você se organizar, para você se preparar, porque o que há de vir virá e não tardará. O que Ele vai fazer vai surpreender você, o seu amigo, o seu vizinho. Mas Ele está dizendo: não vai tardar. Deus está com pressa. Eu não sei vocês, Lagoinha, mas acredito que sim. Ei, desde o mês de março do ano passado, abril até maio, foi muitas mudanças na minha vida. Mas eu posso dizer para você, em 9 meses, eu estou vivendo milagres que eu não vivia há 8 anos.
porque a Bíblia, a palavra de Deus não erra. Outra vez verei a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. O meu Deus provou que leis não param uma igreja. O meu Deus provou que a pandemia não para uma igreja. O meu Deus provou que Ele é fiel no pouco e é fiel no muito. Ele diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ei, Lagoinha, se prepara, esse ano será um ano de colheita para a tua vida, será um ano de milagre para a tua vida, será um ano de sinais de Deus, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Quem crê, dá um brado de glória a Deus essa noite. E aí nós olhamos e ficamos inertes, porque queremos escolher velocidades que estão dentro da nossa condição, dentro do nosso costume diário. Você está achando, ele está mexendo no celular, A minha esposa mandou: estou assistindo, beijo amor, te amo. Eu mandei para ela: vai ser só vitória. E escrevi aqui: Deus já me respondeu o que eu vim fazer aqui. Como ela sabe como é que eu sou, ela já deve estar lá começando a orar e falando: eita Deus. Olhe para mim. Você não vai viver experiências sobrenaturais enquanto você estiver no raso. Enquanto você estiver no raso, você não vive. Enquanto você estiver no raso, você não vive. Eu fui viajar de férias com as minhas filhas. O avião estava lotado. Quando fizemos o check-in, uma ficou num lugar, outra ficou na outra, outra ficou no outro e eu no outro. 4 da família, tudo separado. Quando eu cheguei na porta, a aeromoça disse para minha filha Isa: vocês não vão poder sentar junto, está tudo separado. Aí ela olhou para mim, a Naná, olhou com o olho cheio de lágrimas: pai, eu não quero ir longe de vocês. É lógico que ela lembrou dos filmes que elas assistiu com o avião cai, né? Então ela não quis. Creia você ou não, eu não sei qual é o seu nível de intimidade. Eu olhei para o lado e disse assim: por favor, resolva. Quando nós entramos, cada um num lugar, a aeromoça veio para mim e disse assim: eu vou tentar, mas olha como está o voo. A aeromoça sai, vai lá quase no fundo do avião e diz assim para uma pessoa: tem uma família, vocês dois podem trocar de lugar, por favor? Daqui a pouco, um dos dois, né, tinha que trocar de lugar. Tinham 3 pessoas, perdão. Aí ela vai do lado que está um rapaz só, que daria para sentar as 3 meninas, minhas gatas, minhas lindas. E ele vai no rapaz e diz: você pode, por favor, ceder o lugar para que a família sente perto? Quando o moço levanta, é o Paulo Henrique, aquele levita que veio aqui louvar comigo outrora. Às 5 horas da manhã, no mesmo voo. Eu não vi que ele estava lá, eu não sabia que ele estava indo para Goiânia. Mas eu falei: Senhor, pode mandar um dos anjos entrar lá e resolver o problema. Porque você está comprando uma guerra que não é mais sua, ela não está mais aqui, ela está aqui. Pegou? Ela não está mais aqui, ela está onde? Não é mais no campo físico, é no campo espiritual. É no campo espiritual. E aí eu peguei, e eu quero orar com você agora. Eu falei para Deus: Senhor, o que eu faço? Ele disse: ouse na fé
E eu fui para Salvador, como eu lhe disse, eu dei uma joia em Salvador. Levei uma joia. Para quem não sabe, nós temos uma empresa de semijoias. E eu dei uma joia como oferta. Voltei para São Paulo. E quando eu chego na minha casa, o meu ourives ligou e disse: estou chegando em 2 horas. Aí eu falei: como? Estou chegando. Estou te levando uma peça que estava comigo. Só que durante a madrugada, Deus falou comigo: César, você quer ouro? Eu falei: lógico que eu quero. E naquele momento aquele homem chegou em casa e veio e falou: ó, eu não vim por causa da sua peça, que eu podia trazer a qualquer hora. Eu vim porque Deus mandou perguntar se você quer ouro. Estendi a mão e disse: manda. Ele é um profeta, ele é um ourives profeta. Ele faz peças proféticas. E naquele momento que aquele homem orou, logo depois, nós recebemos uma oferta para a igreja Deus Bethel Church, não é minha, de um valor abençoador. O que você quer ministrar hoje aqui? Eu quero ministrar que a sua vitória, ela está liberada, mas você determina a velocidade que ela vai chegar. Eu vim aqui para cumprir um propósito, porque eu estou esperando um grande milagre. Como eu não sou bobo, eu vim pôr combustível para acelerar o motor. Você já pegou, né? Eu vim pôr o quê? Coloca de pé, por favor. O pastor me deu tempo e eu encerro aqui. Eu gostaria só de perguntar a algumas pessoas: quem entendeu o que Deus falou? Qual velocidade que você vai? Velocidade média? Velocidade do vento? Velocidade do cruzeiro? Ou velocidade da luz, aonde não há dúvida nem sombra de variações? Essa velocidade da luz é aquela velocidade da intimidade com Deus. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A Bíblia diz para mim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor se verá sobre ti. Quando você entender esses princípios básicos da palavra de Deus, quando você entender que você não tem mais que guerrear uma guerra que já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, a sua vida será outra, seu ministério será outro, seu chamado será outro. E eu vi o quanto pessoas e vidas eu pude abençoar, eu pude ajudar. Eu sei que o que Deus quer fazer hoje por você não é para ficar para você. Não é para ficar para você. É como eu disse para a pastora que me deu testemunho. E eu disse para ela: pastora, sabe qual é interessante? Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Isso é uma chave. Ela contou para mim, vou te revelar aqui o que ela me contou. Ela disse: apóstolo, eu estava esperando ganhar um apartamento. Na verdade, nós compramos um apartamento para pagar com muita dificuldade. Mas quando nós fomos receber esse apartamento, veio algo no meu coração. Eu fiquei: se eu faço, se eu não faço, porque o sonho de todo mundo é ter sua casa própria. Aí ela me contou, ela disse: apóstolo, na hora que eu penso que eu ia para minha casa própria, uma pessoa veio para mim e disse: Deus falou assim, libera. Ela falou: mas meu Deus, é minha casa própria, é o meu sonho. Aí ela olhou para mim e disse assim: mas aí eu encontro com a pastora Márcia. E a pastora Márcia chega para mim e diz assim: pastora, a esposa do pastor Wellington, libera. Ela falou: apóstolo, a pastora Márcia não sabia, outra pessoa não sabia, mas eu sabia. E naquele momento ela começou a chorar lá dentro. E ela disse: eu liberei, apóstolo, eu liberei. E hoje eu estou vivendo um milagre muito maior. Hoje eu estou vivendo algo além do que eu pensei ou imaginei. Ei, escute o que eu vou lhe dizer. Tem coisas que você só vai ser o canal da bênção. A bênção não é para você,
A bênção é para o outro, é para outra. Ei, tem coisas que você só vai ser o canal, a bênção é para o outro. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o que Deus deu para a pastora é 10 vezes melhor, é 10 vezes maior. Não que o outro não tinha valor, é que o que ela queria, só Deus pode dar. Mas o que outra pessoa queria, Deus deu a ela a condição de dar. Então, se você pegou nessa noite, entenda: hoje vai ter milagre liberado nessa igreja, hoje vai ter liberado um milagre para a tua vida. Mas eu tenho uma notícia: você vai ser canal de bênção na vida de várias pessoas, e várias pessoas serão canal de bênção na sua vida. Você vai ser apenas o quê? O canal, porque Deus vai usar você para abençoar. Quantos creem nisso nessa noite? A Bíblia diz que vale mais dar do que receber. Entenda. Para quem gosta desse tipo de sapato, é a marca do AP. Aí Deus me falou uma coisa louca. Ele disse: pega os sapatos que você tem. Não era pouco não que eu gosto de sapato, já deu para perceber. Dá tudo. E como? Dá tudo. Porque eu sempre te dei sapato quando você abençoou. Agora você vai dar tudo e eu vou te dar uma loja. Eu vou te dar uma empresa de sapato. Deus, você imagina quantos pés eu vou poder abençoar? Tem coisa que você só é a passagem da bênção. Libera, porque o que é seu é bênção recalcada, sacudida e transbordante. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Se você crê nisso, eu gostaria que em 2 minutos, eu oro em 2 minutos, para quem acredita que você vai numa velocidade muito mais rápida, porque você agora entendeu: eu sou canal de bênção na vida de alguém, e alguém vai ser canal de bênção na minha vida. Isso vai acelerar o processo do meu milagre, da minha vitória. Se você crer, sai do seu lugar. Eu quero fazer uma oração de 2 minutinhos, mas seja rápido, por favor. Apóstolo, eu quero aumentar a velocidade do meu milagre. Eu quero ser um canal de bênção na vida de alguém. Eu quero acelerar eu quero o processo, eu quero viver esse processo. Quem sabe você